Muito bem, Cris, estamos de volta e o nosso tema agora é: o homem está brincando de Deus na ciência? Bem, esse é um tema bastante controverso e é importante nós vermos aquilo que a gente deve se posicionar, aquilo que a gente deve conhecer mais nesses aspectos e aquilo que a gente deve também rechaçar e não aceitar coisas como essa, né? Nós sabemos que até os dias de hoje, dá só um exemplo, que os testemunhos de Jeová, por não aceitarem a transfusão de sangue, pela literalidade que eles interpretam alguns textos, né, que o homem não pode comer do sangue, se o homem não pode comer do sangue, não deve também receber o sangue de outra pessoa. E eles se prendem a textos veterotestamentários que afirmam que o sangue é vida, e de fato é. Só que o texto ali fala sobre realmente comer, não faz sentido de ingerir sangue, e não de transfusão de sangue, tá? Mas isso é um motivo de escândalo realmente. Muitas pessoas pensam que todos os cristãos defendem esse posicionamento dos testemunhos de Jeová, o que não é verdade, né? A esmagadora maioria é contra esse tipo de princípio que eles entendem de forma equivocada na interpretação do Antigo Testamento, tá? A igreja cristã evangélica precisa de embasamento científico para se contrapor às soluções científicas da atualidade. Exemplo, ou seja, a igreja precisa ter embasamento científico para ir de encontro, né, ir em posição contrária a algumas soluções científicas da atualidade. Uma delas, que é muito polêmica também, seria a de uso de células-tronco para recomposição de órgãos de pessoas, né? Tem órgãos vitais também. A medicina hoje sabe que a célula-tronco tem essa capacidade de regeneração molecular e também de regeneração até de órgãos, tá? Tem sido usado nesse sentido. Agora viram também, aí vem o grande X do problema, que essas células-tronco elas têm maior eficácia se forem células-tronco embrionárias. Aí vem um problema, né? Para que se tire células-tronco de um embrião, precisa-se então matar esse embrião. E aí vem um problema sério, bíblico-teológico também, que é onde começa a vida. Se a vida começa já no momento da fecundação do óvulo, ou se é depois que o embrião é formado, ou se então a alma do ser humano só se une a esse ser físico quando há um nascimento então desse bebê. Tá? Então esse debate teológico não é simples, bastante acirrado, mas nós precisamos sim pensar sobre esse assunto e defender nosso ponto de vista com embasamento científico. Tá? Porque isso vem outras e outros desdobramentos também, como nós vamos falar um pouco mais adiante, como por exemplo a questão do aborto, defendida até por vários cristãos no mundo. Tá? Pasmem isso, né? Fiquem atônitos com essa verdade, mas é verdade sim. Muitos cristãos no mundo defendem a posição da mulher ter o direito, né, sobre o seu corpo, inclusive de tirar a vida que está sendo gerada nela, né, que é um completo absurdo. O corpo do embrião ou do feto que está nessa mulher não pertence a ela. Apesar de estar dentro dela, é um outro ser vivo que está ali. Tá? Se tem alma ou não é um objeto de uma discussão mais acirrada e mais adiante. Tá? Mas o fato é que a gente precisa conhecer mais os pormenores disso e também se posicionar nesse intuito. Então, voltando para a questão de células-tronco embrionárias, nós precisamos sim, queridos, nos posicionar para que a gente não deixe a encargo dos ímpios, né, daqueles que desconhecem a pessoa de Deus, a apenas se posicionarem, definirem e colocar isso como regra geral, não só no âmbito da nossa nação, como também de outros países. Okay? Outro assunto também que é bastante polêmico é a própria clonagem. Há anos atrás, o mundo foi surpreendido pela clonagem de uma ovelha chamada Dolly. E é claro, queridos, que isso visa a clonagem de seres humanos. Alguns atestam hoje categoricamente que as clonagens já existem, mas de fato não há nenhum material científico divulgado nesse assunto ainda. Talvez, claro, para preservar as pessoas e preservar
contra os ataques até nos meios científicos, de até não cristãos que são contrários a esse tipo de coisa. Mas como o tema desse nosso tópico é se o homem está brincando de Deus na ciência, a resposta para esse aspecto, inclusive, é sim. Mas vem uma outra pergunta também sobre essa questão de clonagem, relevante. Tá? A pergunta é, será que o ser clonado, digamos que alguém clone um outro eu, tá? Será uma outra pessoa com o mesmo fator genético que eu tenho? Aí a pergunta é, será que essa outra pessoa, que sou eu, né, já gerada em uma outra vida, com o mesmo DNA inclusive, essa outra pessoa tem alma, assim como o ser humano que foi a base, a matriz, digamos assim, para o outro então ser reproduzido? Será então que esse outro ser humano tem a, a alma, né, assim, é um ser diferente, mesmo tendo o mesmo DNA, inclusive? Então são coisas que nós precisamos sim, irmãos, conhecermos mais, questionarmos mais, lermos mais sobre esses assuntos, para então debatermos de forma coerente e de forma inteligível. A sugestão de se usar pessoas do continente africano para se testar medicamentos, como por exemplo o coronavírus. Essa é uma coisa, um tema muito importante e muito também atual. Por quê? Foi sugerido recentemente, se eu não me engano, foi uma pessoa que é cientista lá da França, para que alguns medicamentos, inclusive o que está sendo muito difundido aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, que é o mesmo medicamento que é para ataque contra a malária, ele então ser testado em seres humanos, e a sugestão foi que fosse testado principalmente, primeiramente, nos africanos, e vendo que se der resultado, então aplicar para outras pessoas. Isso é um absurdo, querido. A gente não pode discriminar, né? Tem um ponto de vista que pessoas de uma determinada região ou determinada cor de pele, elas são menos importantes que pessoas que são de outras regiões ou de outra cor de pele. Tá? A gente não pode querer que uns sirvam de cobaias para que esse medicamento seja então aplicado a todos. Tá? Isso é um completo absurdo, e a gente deve então se posicionar como cristão realmente contra atitudes como essa em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo nos dias de hoje do coronavírus. A influência dos poderosos para a aprovação do... Aí vem algumas questões que são também igualmente polêmicas. Aborto, liberação de drogas ilícitas e cirurgias de mudança de sexo, etc. Então, hoje em dia no Brasil o que acontece? O SUS, Sistema Único de Saúde, ele é liberado, né, uma pessoa hoje que quer usar o sistema público, que é o SUS, para fazer mudança de sexo, ela não encontra muita burocracia para poder fazer esse tipo de cirurgia. Tá? Infelizmente é assim hoje. Outra coisa também em relação ao aborto, nós já falamos, né? Não sei se alguém aqui já viu, mas imagens, né, de um feto ser abortado, né, como é feito, a parte até de introduzir tipo uma tesoura, né, pelo órgão genital feminino, a chegar até o útero e poder cortar também esse feto, né, mutilar esse feto para que então os pedaços saiam da mulher. Então, coisas do tipo que são horrendas, são desumanas, né, são desprovidas de qualquer senso de moralidade para fazer algo assim, mas que, como disse anteriormente, pasmem, há muitos cristãos que defendem a posição do aborto. Tá? E liberação de drogas ilícitas. Eu vivi, inclusive, no Uruguai, no tempo em que o Uruguai passou pela liberação da maconha, e foi o primeiro país no mundo a produzir e controlar também esse tipo de droga, né? Que nós sabemos que com a polícia aqui nos Estados Unidos, no Brasil, defende que a maconha ela serve como porta de entrada para tantas drogas de uma forma geral. Né? Alguns, claro, que não vão defender esse ponto de vista, porque são usuários desse tipo de droga, mas o fato é que os números comprovam exatamente o que eu estou dizendo. A maconha ela serve como porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Então eu queria dar uma pausa no vídeo, daqui a pouco voltamos, se Deus assim permitir.
Outro aspecto importante, queridos, que eu preciso falar com vocês antes de passar para o próximo tópico, é sobre a cirurgia de mudança de sexo, na qual nós já entramos nesse assunto, mas saímos, né? Então, é importante nós falarmos sobre algumas coisas que estão veiculando já e estão assombrando as nossas famílias, como, por exemplo, um homem que se diz que nasceu uma mulher no corpo de um homem, se essa figura, que ainda não é trans, mas hoje ainda é um travesti, não fez a figura, a cirurgia de mudança de sexo, mas esse ser humano, esse homem, né, vestido com roupa de mulher, ele quiser usar o banheiro feminino e a sua filha, por exemplo, de 5, 10, 12 anos, estiver frequentando esse banheiro, ela vê aquele homem que entrou lá no banheiro dela e está até urinando em pé, digamos assim. Então são coisas assim horrendas que têm acontecido e as pessoas têm se levantado contra isso, podem até ser presas. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas, por exemplo, no estado aqui vizinho, nosso, na Paraíba, é obrigatório todo local público onde há uma circulação de pessoas tem que ter uma placa do governo que fala sobre que é proibida, sujeito inclusive à reclusão, toda pessoa que tiver preconceito em relação a esse tipo de coisa. Então a gente precisa estar muito alerta, irmãos. Nós estamos vivendo, como alguns já testam, uma ditadura gay, né, que tem então contaminado aí a mente dos nossos pequeninos. Tá? E por isso a gente pode falar também nesse mesmo assunto sobre ideologia de gênero, ou seja, o intuito de alguns querem ensinar a sexualidade para crianças de menor idade, 4, 3, 4, 5, 6 anos, já ensinar essas crianças nas escolas, panfletos, abrindo o conceito dessas crianças, a anormalidade dessas práticas, coisa que a palavra de Deus ela é totalmente contrária a essas práticas. Tá? Eu não estou falando apenas do meu posicionamento, estou falando do posicionamento da Bíblia, em vários dos seus textos, como por exemplo quando Paulo escreve aos Romanos, que isso é o homem mudando a forma natural das coisas, assim também como as mulheres, e por causa disso recebendo em si mesmo a devida punição do seu erro. Tá? E a igreja precisa sim se posicionar, não pode ficar isenta, não pode ficar apática, indiferente a tudo isso que está acontecendo. A gente precisa realmente se posicionar. Tá? E, bem, sobre essa questão de ciência, o homem estar brincando de Deus na ciência, é isso. Vamos então passar para o próximo tópico.